Se você acha que o Palmeiras é o único time fundado por italianos em São Paulo, você está muito enganado. Ícone cultural do bairro da Moca, na zona leste da capital paulista, o Juventus, time homônimo da Juventus de Turim e que tem as cores do Torino, conquistou em 1983 o título da Série B do Campeonato Brasileiro. E se você quiser conhecer tudo sobre essa incrível conquista do moleque travesso da Rua Javari, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 8 pessoas que apreciam um bom canole, porque Juventus tem 8 letras e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Membros da colônia italiana do bairro da Moca fundaram em 20 de abril de 1924 o Clube Atlético Juventus, inicialmente com o tonifício Rodolfo Crespi Futebol Clube, uma referência à indústria têxtil na qual os fundadores trabalhavam e que viria a ganhar a denominação atual apenas em 1930. Neste ano de 2026, o moleque travesso conquistou pela terceira vez o título da Série A2 do Campeonato Paulista e ano que vem estará na elite do Paulistão. Após 18 anos de ausência, o time grená viveu um bom momento em 1997, quando foi vice-campeão brasileiro da Série C. Entretanto, na Série B de 98, acabou sendo rebaixado para a terceira divisão, ao lado de vários clubes, entre eles o Fluminense. A única participação do Juventus na Série A do Campeonato Brasileiro foi justamente no ano em que ele foi campeão da Série B. Não, você não ouviu errado. Na primeira metade dos anos 80, era comum regulamentos em que um time começava jogando a primeira divisão e depois entrava em uma fase posterior da segunda divisão. Ou vice-versa, tudo no mesmo ano. Eu vou explicar essa bagunça agora. A Série A Taça de Ouro de 1983 seria disputada por 40 clubes, divididos em 8 grupos de 5, avançando para a segunda fase os 3 melhores, ou seja, 24 clubes. Inclusive o Juventus estava no grupo F, ao lado do América do Rio de Janeiro, do Atlético Mineiro, do Rio Branco do Espírito Santo e do Vila Nova de Goiás. Os 8 times que terminaram em 4º lugar em seus grupos disputariam a repescagem. Os 4 vencedores continuariam na disputa da primeira divisão, junto com os 24 previamente classificados, totalizando 28. Já a segunda divisão, a Taça de Prata, seria disputada por 36 times, divididos em 6 grupos de 6, avançando em cada grupo os 2 primeiros, ou seja, 12 clubes. Na segunda fase, esses 12 clubes seriam divididos em 4 grupos de 3. E aí é que vem o pulo do gato. Os 4 terceiros seriam eliminados. Os 4 primeiros seriam remanejados para a segunda fase da primeira divisão, juntando-se aos 28 classificados, os 24 diretos, mais os 4 vencedores da repescagem, totalizando 32 clubes, que seriam divididos em 8 grupos de 4, depois 4 grupos de 4, depois mata-mata, até chegar ao campeão que naquele ano foi o Flamengo. Voltando para a Série B, os 4 times que ficaram na segunda colocação comporiam a terceira fase, oitavas de finais da Série B, junto com 12 times remanejados da Série A. Os 8 lanternas de cada grupo da primeira fase, mais os 4 perdedores da repescagem, dando um total de 16, que se enfrentariam em mata-mata até chegar ao campeão, que eu disse não garantia a vaga na elite do ano seguinte. Aquele Juventus de 1983 era comandado pelo técnico Candinho, vindo do 15 de Jaú, e que encerrou em 2007 no Al Ittihad da Arábia Saudita. E tinha jogadores como o goleiro Carlos, vindo do 15 de Jaú, e que encerrou em 93 no também paulista Lemense. Os defensores Nelsinho Batista, vindo do Santos, e que encerrou em 84 no próprio Juventus. Deodoro, vindo do Coritiba, e que encerrou em 85 no Garça, de São Paulo. Nelson, vindo do Goiás, e que encerrou em 1986 no Taubaté. E Bizi, vindo das categorias de base, e que encerrou em 88 no próprio Juventus. Os meias, Paulo Martins, vindo do Atlético Mineiro, e que encerrou em 92 na Catanduvense de São Paulo. Gatãozinho, vindo do São Bento de Sorocaba, mesmo clube no qual encerrou em 90.
e César, vindo das categorias de base, e que encerrou em 92, no Blumenau de Santa Catarina. E os atacantes, Sidney, vindo das categorias de base, e que encerrou em 92, no Vitória da Bahia. Ilo, vindo do São Borja do Rio Grande do Sul, e que encerrou em 89, no Amarante de Portugal. E Candinho Farias, vindo do Marília, e que encerrou em 87, no também paulista Noroeste de Bauru. O Juventus, como já mencionado, estava no grupo F da primeira divisão, e sua estreia ocorreu no dia 23 de janeiro de 1983, em São Paulo, no estádio do Pacaembu, contra o Vila Nova de Goiás, e as duas equipes empataram em 0-0. Em seguida, mais um jogo em São Paulo, dessa vez no dia 26, no estádio do Parque São Jorge, de propriedade do Corinthians, contra o Atlético Mineiro, e mais uma vez se registrou um empate sem gols. Dia 29, e jogo contra o Rio Branco do Espírito Santo, em Cariacica, no estádio Engenheiro Araripe, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Roberto Londrina, aos 2, a favor do Rio Branco, e Deodoro, aos 45, a favor do Juventus, ambos no segundo tempo. Pela quarta rodada, jogo no dia 2 de fevereiro, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã contra o América do Rio, e o time carioca venceu pelo placar de 2-0. Gols de Gil aos 21 do primeiro tempo e Donato aos 42 da etapa final. Na sequência, jogo no dia 9 em São Paulo contra o Rio Branco no estádio Palestra Itália, de propriedade do Palmeiras, e o Juventus venceu pelo placar de 3-2. Gols de Ilo aos 21 e aos 23, ambos no primeiro tempo, e aos 28 do segundo, a favor do time paulista. E Ademir Batista aos 32 do primeiro tempo e Vicente aos 10 do segundo, a favor do time capixaba. O próximo oponente seria o América do Rio de Janeiro no dia 19, no estádio Palestra Itália, em São Paulo, e o time carioca venceu pelo placar de 3-1. Gols de Trajano, vindo do Comercial de Mato Grosso do Sul, e que encerrou em 92 no União de Mogi das Cruzes, aos 39 do primeiro tempo, a favor da Juventus, e Luizinho aos 12 do primeiro tempo e Gilcimar aos 19 e aos 30 minutos, ambos no segundo tempo, a favor do América. Dia 26, e jogo no estádio Serra Dourada, em Goiânia, contra o Vila Nova, e o time goiano venceu pelo placar de 1-0, gol de J. Maria, aos 39 minutos da segunda etapa. Pela última rodada, jogo no dia 6 de março, em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão contra o Atlético Mineiro, e o Galo venceu pelo placar de 1-0, gol de Nelinho, aos 44 minutos do primeiro tempo. Vale lembrar que o Juventus não usou o seu estádio, o Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, pois a CBF não o aprovou para jogos do Brasileirão. O Juventus encerrou a primeira fase da Taça de Ouro na quarta colocação do seu grupo, com apenas 5 pontos. Dessa forma, teria que jogar uma repescagem para continuar ou não na primeira divisão. América do Rio, primeiro com 13, Atlético Mineiro, segundo com 12, e Vila Nova, terceiro com 7, estavam classificados para seguir adiante na primeira divisão, enquanto que o Lanterninha Rio Branco do Espírito Santo, com apenas 3 pontos, estava garantido nas oitavas de finais da segunda divisão, tudo no mesmo ano. A repescagem a qual o Juventus teria que jogar seria uma partida única contra o Goiás no dia 8 de março, em Goiânia, no estádio Serra Dourada, e o time esmeraldino venceu pelo placar de 3-2, gols de Luvanor aos 19, Bio aos 26, ambos no segundo tempo, e Ney Ladeira, a 1 minuto do primeiro tempo de prorrogação, a favor do Goiás, e Deodoro aos 28 e Fagundes, vindo do catarinense Marcílio Dias, e que encerrou em 1991 no paranaense Grêmio Maringá, aos 45, ambos no segundo tempo, a favor do Juventus. Com o resultado, o Juventus deixaria a Série A para jogar as oitavas de finais da Série B, junto com os 8 lanternas dos grupos da primeira fase da Série A, Motoclube, Joinville, Galícia, Fortaleza, Misto, Rio Branco, Brasília e 13. Com os outros 3 perdedores da repescagem, Paysandu é eliminado pelo Campo Grande, CSA é eliminado pelo Sport Recife e Ferroviária do Ceará é eliminado pelo Botafogo. E mais 4 segundos colocados da Série B, que citarei mais tarde. Na primeira fase da Série B, começando pelo Grupo A, se classificaram o Maranhão, primeiro com 8 pontos, e o cearense Guarani de Sobral, segundo com 7, eliminando o Nacional de Manaus, terceiro com 5, River do Piauí, quarto com 5, Ceará, quinto com 3 e Remo, sexto com 2. No Grupo B, avançaram Santa Cruz de Pernambuco, primeiro com 9, e o também pernambucano Central de Caruaru, segundo com 6.
deixando de fora o Campinense da Paraíba, terceiro com 6, o Itabaiana de Sergipe, 4 com 4, o Alecrim de Natal, quinto com 4, e o CRB de Alagoas, sexto com apenas 1. No grupo C, pegaram as vagas o Bangu, primeiro com 8, e o Americano de Campos dos Goitacazes, segundo com 6. Ficando pelo caminho, o Guará, do Distrito Federal, terceiro com 5, o Vitória da Bahia, quarto com 4, o Guarapari do Espírito Santo, quinto com 4, e o Baiano Fluminense de Feira de Santana, sexto com apenas 3. No grupo D, se classificaram o Paulista Botafogo de Ribeirão Preto, primeiro com 8, e o Itumbiara de Goiás, segundo com 7, eliminando o Atlético de Goiás, terceiro com 5, o Coritiba, quarto com 4, o Grêmio Maringá, quinto com 3, e o Mato Grossense Operário de Várzea Grande, sexto com 1. No grupo E, avançaram Guarani de Campinas, primeiro com 8, e Uberaba, segundo com 7, deixando de fora o Operário de Mato Grosso do Sul, terceiro com 6, o Bom Sucesso do Rio de Janeiro, quarto com 3, o Volta Redonda, quinto com 3, e o América Mineiro, sexto com 3. Por fim, pelo grupo F, pegaram as vagas a Portuguesa, primeiro com 8, e o Londrina, segundo com 7, deixando pelo caminho o Esportivo de Bento Gonçalves, terceiro com 6, o São Bento de Sorocaba, quarto com 4, o Novo Hamburgo, quinto com 4, e o Criciúma, sexto com apenas 1 ponto. A segunda fase contaria com 4 grupos de 3. Os primeiros dos grupos G, H, I e J foram para a segunda fase da Série A. Guarani com 3, Uberaba com 2, Americano de Campos com 3 e Botafogo de Ribeirão Preto com 3. Já os segundos colocados continuariam na disputa da Série B. Central de Caruaru com 3, Guarani de Sobral com 2, Itumbiara com 2 e Londrina com 2, se juntando ao Juventus e outros 11 times que vinham da Série A. Já os terceiros colocados foram eliminados: Maranhão com 0, Santa Cruz com 2, Portuguesa com 1 e Bangu com 1. Só agora é que começaria a Série B para o Juventus, que teria como adversário o Itumbiara de Goiás, e o primeiro jogo se deu no dia 13 de março, em São Paulo, no estádio do Parque São Jorge. E o time paulista venceu pelo placar de 3-1, gols de Ilo aos 4 e Sidney aos 13 e aos 23, a favor do Juventus, e Henrique aos 30, a favor do Itumbiara, todos ainda no primeiro tempo. A volta se deu no dia 20, na cidade goiana de Itumbiara, no estádio Juscelino Kubitschek, e as duas equipes empataram em 1-1, gols de Henrique aos 36 do primeiro tempo, a favor do Itumbiara, e Bira, vindo do Atlético Mineiro, e que encerrou em 88 no Clube do Remo de Belém do Pará, aos 5 do segundo, para o Juventus, que com esse resultado se garantiu nas quartas de finais. Outros que também se garantiram foram o Londrina, que eliminou o Ferroviário, com derrota no Ceará por 1-0 e vitória por 3-1 no Paraná. O CSA, que eliminou o Guarani de Sobral, com vitória por 4-1 em Maceió e empate sem gols no Ceará. O Misto, que eliminou o Rio Branco, com empate no Espírito Santo em 1-1 e vitória por 2-1 em Cuiabá. O Central de Caruaru, que eliminou o Paysandu, com empate em Belém 2-2 e vitória em Pernambuco por 2-1. O Brasília, que eliminou o 13, com derrota por 3-2 na Paraíba e vitória por 3-0 no Distrito Federal. O Galícia, que eliminou o Fortaleza, com vitória por 5-2 em Salvador e vitória por 1-0 no Ceará. E o Joinville, que eliminou o Motoclube com 2 vitórias, 3-0 no Maranhão e 4-2 em Santa Catarina. Nas quartas de finais, o adversário seria o Galícia, da Bahia, e o jogo de ida ocorreu no dia 27 de março, no estádio da Fonte Nova, em Salvador, e mesmo fora de casa, o Juventus venceu por 3-2, gols de Reina aos 34 do primeiro tempo e Osmar aos 25 do segundo para o Galícia, e César a 1 minuto, Ilo aos 44, ambos no primeiro tempo, e Sidney aos 34 do segundo para o Juventus. A partida de volta aconteceu no dia 12 de abril, no estádio do Parque São Jorge, em São Paulo, e o Juventus venceu o Galícia por 2-1, gols de César aos 12 do primeiro tempo e Gatãozinho aos 6 do segundo para o time paulista, e Osmar aos 22 do segundo a favor do time baiano, resultado que garantiu o Juventus nas semifinais. Os outros classificados foram o CSA, que eliminou o Misto com 2 vitórias, 3-1 em Mato Grosso e 4-1 em Alagoas. O Brasília, que eliminou o Central, com vitória por 1-0 no Distrito Federal e empate em 1-1 em Pernambuco. E o Joinville, que eliminou Londrina, com 2 vitórias de 1-0, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina. Nas semifinais, o adversário seria o Joinville, e o primeiro jogo seria no dia 10 de abril, no estádio Ernesto Sobrinho, em Joinville,
e as duas equipes empataram em 0 a 0. A volta foi jogada em São Paulo, no dia 17, no estádio do Parque São Jorge, e o Juventus venceu o Joinville pelo placar de 2 a 1. Gols de Trajano aos 27 e César aos 39, ambos no segundo tempo, a favor do time paulista, e Zé Carlos Paulista aos 14, ainda na primeira etapa, a favor do time catarinense. Resultado que garantiu o moleque travesso nas finais. Quem também se garantiu foi o CSA, que eliminou Brasília após 2 empates, 0 a 0 no Distrito Federal e 1 a 1 em Maceió, e vaga assegurada em função da melhor campanha até ali. As finais serão jogadas em uma melhor de 3 pontos. O primeiro jogo se deu no dia 24 de abril, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e o CSA venceu o Juventus pelo placar de 3 a 1. Gols de Rommel aos 41 do primeiro tempo, Zé Carlos aos 18 e José Nilton aos 31, ambos no segundo tempo, a favor do CSA, e Ilo aos 41 da etapa final, a favor do Juventus. O segundo jogo aconteceu no dia 1º de maio, em São Paulo, no estádio do Parque São Jorge, e o Juventus venceu o CSA pelo placar de 3 a 0. Gols de Gatãozinho aos 7 do primeiro tempo, Bira aos 33 e Trajano aos 37, ambos na etapa final. Como cada equipe venceu um jogo, foi necessária uma partida de desempate, a ser realizada no mesmo local no dia 4 de maio, e o Juventus venceu o CSA pelo placar de 1 a 0. Gol de Paulo Martins aos 26 minutos do segundo tempo, resultado que garantiu ao time Grená, da capital paulista, o título da Série B do Campeonato Brasileiro em 1983. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau!